Bem, pessoal, então antes da gente começar a fazer a formatação, instalação do Ubuntu, que é o que a gente vai usar na aula de hoje, né? Eu vou mostrar para vocês como eu faço para adquirir esse software, o sistema operacional Ubuntu, que ele é um sistema operacional gratuito, então é só eu buscá-lo no site do Ubuntu para eu poder instalar em qualquer máquina. Então, vou abrir a internet aqui. Então, o site é o www.ubuntu.com, ok? www.ubuntu.com é o site que eu vou baixar o sistema operacional Ubuntu dele. Então, após abrir o site, eu venho aqui, então, ó, Download, e clico em Desktop, ok? Download Desktop, que é o sistema operacional, vou fazer download do sistema operacional para a máquina pessoal, máquina que a gente usa em casa, por exemplo, ou no trabalho, né? Máquinas mais comuns, vamos dizer assim. Então aqui ele me dá as versões do Ubuntu, né? 14.04, que é a que a gente vai instalar nessa aula de hoje, e a mais nova, que é a 15.10. Essa é a mais nova, mas a gente vai usar essa 14.04 porque ela requer um pouco menos de configuração de memória RAM, ok? Então a 14.04, eu clico aqui, ó, para eu baixar a 32 bits, ok? Então, vou selecionar 32 bits e clico em Download, ok? Então, selecionei 32 bits, clico em Download. Ele me faz essas perguntas aqui sobre não cobrando, mas oferecendo alguns serviços pagos, mas como eu não quero, não vou contribuir com nenhum serviço desse aqui, eu vou apenas fazer o download do Ubuntu. Então, olha lá, não agora, quero fazer apenas o download. Então, eu clico aqui. Clico aqui, ele vai iniciar o download para a minha máquina. Olha lá, obrigado por fazer o download do Ubuntu Desktop. E vai começar aqui, olha lá, Ubuntu 14.04, certo? Essa aqui que a gente vai usar para poder fazer a instalação da nossa máquina virtual que a gente vai criar agora. Ok? Vou explicar de novo sobre o que é a virtualização para não ter nenhuma dúvida com vocês aí. Ok? Bem, pessoal, então agora a gente vai fazer a instalação do sistema operacional Ubuntu. A gente vai usar a versão Ubuntu 14.04, 32 bits, assim como a gente fez com o Windows 7, a gente usou 32 bits também. Para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham ainda, eu vou realizar de novo a explicação sobre a criação da máquina virtual, né? Então, como eu tinha falado na outra aula, a gente vai usar o software Oracle VM VirtualBox. E de que se trata essa virtualização, ou seja, essa criação da máquina virtual? Então, repetindo, eu tenho o meu computador aqui, né, que a gente conhece, a gente chama de máquina real, né, ou máquina física, que é essa que a gente tem realmente em casa, que é seu computador, o meu computador. Então, essa é a máquina real. Quando eu falo que eu vou criar uma máquina virtual, eu vou criar usando a característica física do meu computador real, uma máquina virtual. Então, eu vou criar um computador dentro do meu computador, certo? Então, eu tenho o meu computador aqui funcionando e eu posso criar um ou mais computadores dentro dele. Então, eu vou criar computadores virtuais. Na outra aula, a gente tinha criado o computador virtual, que a gente instalou o Windows 7 32 bits nele. E o computador virtual foi esse aqui, ó, que a gente criou. Um computador virtual chamado Teste. Ok? Então, a gente criou um computador virtual e dentro dele a gente instalou o Windows 7 32 bits. Foi isso? E na aula de hoje, a gente vai instalar dentro de um computador virtual o Ubuntu 14.04, ok? Então, só vamos fazer aqui de novo. Vou criar, então, a máquina virtual minha. Então, eu clico lá em Novo, né? Primeira coisa, clico em Novo. Vou dar um nome para esse computador, para essa máquina virtual. Eu vou chamá-la de Teste 2, ok? Agora, o tipo dela não é da Microsoft mais, agora ela é um Linux, ou seja, ela é um software gratuito, não é isso? E a versão que eu vou usar a Ubuntu, só que ao invés da 64 que já vem aqui por padrão, eu vou usar 32 bits. Então eu clico aqui, olha lá,
Ubuntu 32 bits, certo? Selecionei o Ubuntu 32 bits. Então, vou criar um computador virtual chamado teste2. O tipo vai ser do Linux e a versão Ubuntu 32 bits. Clico em próximo. Depois, ele vai me pedir a memória RAM desse meu computador virtual. Relembrando, eu tenho 8 GB de memória RAM e eu vou definir quanto desses 8 GB eu vou usar para a minha máquina virtual que vai ser instalado o Ubuntu nela, o Linux. Né? Então, eu defino quanto que eu vou precisar. Eu vou colocar aqui 2 GB, vou arrastar aqui, olha lá, 2048, ou então eu posso digitar, né? 2048 megas, são 2 GB. Eu vou definir esses 2 GB e vou lembrar de novo o que eu falei na outra aula. Esses 2 GB só serão usados realmente quando a minha máquina virtual estiver ativa, quando eu estiver usando ela. Se ela estiver desligada aqui, igual está lá em cima, ela está desligada. Então, eu não estou usando os 2 GB de RAM que eu criei para essa outra máquina. Certo? Então, a mesma coisa vai acontecer para essa teste2 que eu estou criando. Se estiver desligado, eu vou ter 8 GB na minha RAM da minha máquina real. Eu só vou usar esses 2 GB, ou seja, a minha máquina real só vai cair para 6 GB quando essa minha máquina teste estiver ligada. Depois a gente vai ligar, que vocês vão reparar lá. Então, defini 2048 megas, 2 GB, clico em próximo. Próxima coisa, então, é o HD, né, o disco rígido, que eu vou definir se eu quero criar um disco, se eu vou usar algum já existente, eu vou criar um novo disco rígido virtual, a partir do que eu tenho. Então, eu dei selecionado do meio, igual da outra vez, clico em criar. Por padrão, como eu tinha falado, o VirtualBox usa o VDI, que é o VirtualBox Disk Image, o Image, que é o VDI, então eu deixo VDI por padrão, clico em próximo. Próxima coisa é o tipo do armazenamento, né? Como eu tinha falado, o armazenamento ele pode ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Vou explicar de novo, para tirar toda dúvida. Dinamicamente alocado é quando à medida que eu for precisando de espaço para a minha máquina virtual, eu vou usando do HD da minha máquina real. Então, vamos supor, eu tenho 500 GB de HD da minha máquina real. E eu defino que o meu HD da máquina virtual vai ser 20 GB, por exemplo. Se eu encher esses 20 GB, ele vai continuar pegando mais espaço do meu HD virtual, certo? Esse é o dinamicamente alocado. O tamanho fixo é se eu definir, por exemplo, os 20 GB dos 500 que eu tenho na minha máquina real, eu definir 20 para virtual, se encher esses 20 GB, se eu lotei, ele não tem mais espaço para colocar mais nada dentro dele, esse é um tamanho fixo. Ele não continua aumentando, ao contrário do dinamicamente alocado, certo? Então, vou clicar aqui em tamanho fixo, que é o mais ideal para a gente. Clico em próximo. Próxima coisa, então, eu defini o tamanho. Eu vou colocar também 15 GB. Na outra eu tinha colocado 15, né? Então, vou colocar 15 GB também para essa máquina teste2. E vou clicar em criar. Ok? Agora, ela começa o processo de criação da máquina virtual para depois a gente definir o armazenamento, a partir de onde vai ser o armazenamento na máquina virtual. Daqui a pouco a gente vai explicar, só esperar terminar essa criação da máquina virtual aqui. Bem, pessoal, então a máquina virtual foi criada, né? Está aí a teste2, está desligada, assim como a outra, né? A gente criou a teste outra vez com o Windows 7 instalado. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o Linux, o Ubuntu 14.04, informar para a máquina virtual que a gente vai instalar o Ubuntu 14.04, certo? Então eu clico aqui em configurações para eu definir que ela vai dar o boot a partir de um determinado local. Então eu clico aqui em armazenamento, clico em vazio, clico no CD, selecionar arquivo de disco óptico virtual. Vou repetir aqui para todo mundo entender, para não esquecer. Então, ó, selecionei ela, né? Aqui está o Windows, aqui está o Linux, teste2. Eu vou instalar o Linux, aliás. Então, eu clico aqui em configurações, clico em armazenamento, vazio, no CD, selecionar arquivo, certo? Então, lá, armazenamento, vazio, CD, selecionar arquivo. Cliquei em selecionar arquivo. Da outra vez eu procurei o arquivo do Windows, né? A ISO do Windows, que era essa aí que eu usei, certo?
está dentro do meu computador. Então agora eu vou procurar a ISO do Linux, que é o arquivo que eu baixei no site linux.org lá para eu poder instalar. Então aqui, vem aqui em softwares, né, que eu baixei e deixei aqui dentro, ó, dentro de Ubuntu. Está lá dentro. Então Ubuntu 14.04. Então essa é a ISO, tá vendo? Que eu vou instalar. Tem 1 GB e 39 MB de tamanho. Certo? Então cliquei nela aqui e cliquei em abrir. O que era vazio agora está escrito lá Ubuntu, certo? Então clique em OK, ela vai salvar as configurações para eu iniciar agora a instalação do Ubuntu, né? É só clicar, então, selecionei ela aqui, está em azul, marcada de azul, então eu clico agora em iniciar. Então, a partir de agora ela vai iniciar o processo de instalação do Ubuntu 14.04 na minha máquina, né? Como eu tinha falado a mesma coisa para o Windows, esse processo a partir de agora aqui é idêntico. O jeito que vai acontecer aqui é idêntico ao que você for fazer na sua casa, por exemplo, no seu computador. Se você quiser fazer direto no seu computador, sem usar a máquina virtual, ele vai acontecer dessa mesma forma aqui, ok? Então, ele está iniciando aqui, carregando as configurações do Linux, para a gente iniciar a instalação, formatação do HD e instalação do sistema operacional Ubuntu 14.04 de 32 bits, ok? Então, pessoal, ele inicia, né, o processo de formatação do Linux, me pedindo a questão do idioma. Então, eu venho aqui embaixo, ó, clico nessa barrinha, vou lá embaixo, escolho Português do Brasil, né, e clico aqui, ó, em instalar o Ubuntu, ok? Esse processo aqui, ele é fácil, assim como no Ubuntu, mas a gente tem que ficar muito atento para evitar que a gente erre, né, em alguns detalhes muito importantes aqui. Então ele faz primeiro uma verificação, né, de se eu tenho pelo menos 6 GB e meio de espaço no HD, que a gente tinha definido 15 GB, né? Então ele verificou, viu se a gente está conectado à fonte de energia, se a gente está conectado à internet. A conexão à internet não é primordial, não é essencial, mas a energia e ter pelo menos 6 GB e meio, ele só dá seguimento se essas duas condições aqui forem atendidas, certo? Então, se eu não tiver 6 GB e meio ou se eu não tiver conectado à fonte de energia, no caso de notebook, ele não deixa eu continuar, certo? Então, tá ok aqui, eu clico em continuar. Próxima coisa aqui agora, ele vai me perguntar se eu quero apagar o disco e reinstalar, que é o modo mais fácil de se fazer a instalação, ou o modo avançado, que é o que eu vou escolher as partições onde eu vou instalar, as partições e os tamanhos que eu vou instalar o Linux. Então eu vou clicar aqui porque, assim como no Windows, eu vou definir as partições, as unidades da forma que melhor me atenda. Ok? Então eu clico aqui em opção avançada e clico em continuar. Então agora ele vai procurar o disco que eu tenho na minha máquina, né? Então ele viu que eu tenho um disco aqui, ó, SDA, eu clico em nova tabela de partição e clico em continuar. Ok? Então vamos lá. Está selecionado lá, eu clico em nova tabela de partição aqui e clico em continuar. Ele vai verificar o tamanho que eu tenho lá. Ele viu espaço livre 16.106 megas, ok? Então eu tenho 15 GB aqui. Então eu clico no espaço livre, né? Seleciono ele estava selecionado ali, seleciono ele e venho aqui agora no mais, nesse maisinho aqui embaixo, ok? Cliquei no mais, ele vai me passar as informações que eu preciso escolher para instalar, para criar as unidades. No caso do Windows, vocês lembram lá que a gente criou duas unidades, a unidade C e a unidade D, não foi isso? A gente criou duas unidades, uma que é a C para poder instalar o Windows mesmo e os seus programas, e a D, que era a unidade que a gente orienta o pessoal, o cliente nosso, a usar ela só para poder salvar seus arquivos pessoais. Então a C ela fica só para o sistema operacional, para o Windows e para os programas que eu vou instalar no computador. E a D ela fica para os arquivos pessoais do usuário. Então, fotos, músicas, arquivos, tudo que for arquivo pessoal do usuário, a gente orienta o usuário a colocar dentro da unidade D. No caso do Linux, o correspondente ao Linux, que é o C no Windows,
eu clico aqui, ó, e seleciono que é a barra. Então, essa barra aqui é como se fosse o C do Windows, né? Então, eu seleciono ela e vou definir o tamanho para ela. O tamanho para ela aqui, eu posso colocar em torno de 8 GB, 8.000 megas eu vou colocar, ok? 8.000 megas. Esse 8.000 megas aqui, para o tamanho do meu HD, já dá para instalar o Linux nele, o Ubuntu nela, ok? Então, definir 8.000 megas, definir que vai ser a raiz, que é mais ou menos o que é o C2 pontos do Windows, e clico em OK. Vocês vão ver que eles vão criar, que ele vai criar aqui, ó, em ponto de montagem, vai criar a barra aqui, e o espaço livre vai passar para baixo, ó lá. Então, criou a barra com os 8.000 megas que eu tinha pedido, e agora o espaço livre caiu para 8.106, ok? Depois de eu criar o espaço livre, depois eu criar a barra sobre o espaço livre aqui, eu clico em mais, mas eu deixo selecionado quem? O espaço livre. Clico em mais. Então, eu tenho lá os 8.107 megas restantes para eu poder criar as outras unidades. Outra unidade que eu vou criar é a que equivale ao disco local D. Eu vou criar, então, a home. Barra home, ela equivale ao disco local D do Windows, que é onde o cara vai salvar os seus arquivos pessoais. Certo? Então, eu clico em barra home. E lá agora eu vou colocar 7.000 megas, ou 7 gigas aproximadamente, para essa unidade, ok? Barra home. Então, clico aqui agora em OK. Vocês vão ver agora que vai aparecer uma outra unidade aqui, agora já chamada barra home, com 7.000 megas aqui. Então, lá. Então, agora eu tenho a barra que eu criei primeiro, tenho agora a barra home, com 7.000 megas, e sobrou um espaço livre de 1.000 megas, aproximadamente 1 GB, né? Então, eu clico aqui agora, selecionei ela e clico em mais, de novo. Então, no Linux agora, no Windows eu criava só as 2 unidades, no Linux eu tenho que criar 3. Então, criei a barra home, vou criar uma aqui, ao invés de eu clicar aqui, que eu estava criando as unidades, né? Que eu selecionei a barra home, eu vou selecionar aqui agora. E eu vou criar a chamada área de troca, swap, ok? Essa área de troca, que é esse espaço que eu estou reservando no HD, né, de 1.000 megas ou 1 GB, ela vai ser usada para poder, quando a memória RAM estiver cheia de coisa e eu precisar de abrir mais coisa, ela vai usar esse espaço do HD, que é a swap, para poder jogar as coisas que estão na memória para essa área de troca, que é do HD, para poder liberar espaço na memória RAM para poder abrir mais programas. Ok? Então, vou repetir. Essa área de troca é um espaço que eu estou criando no HD, não é isso? Eu tinha os 15 GB no HD, né? E agora eu estou deixando 1 GB para essa área de troca, que é o quê? Essa área de troca é um espaço do HD que eu uso para quando a memória RAM minha estiver cheia e eu precisar de abrir mais programas e não vai caber na memória RAM, eu vou tirar alguns programas da memória RAM e jogar aqui para dentro dessa área de troca, para eu ter espaço na memória RAM para abrir outros programas. Ok? Então, deixo aqui com 1 GB ou 1.100 megas, né, e clico em OK. Então, agora vai criar aqui a swap. Então, eu tenho agora ó, a barra home e a swap, ok? 8 GB, 7 GB e 1 GB. Ok, pessoal? Então, como diferente do Windows, né? No Windows eu tinha que deixar selecionado a unidade que eu queria instalar o Windows para clicar em instalar, né? No Linux aqui eu não preciso. Ele sabe que eu vou instalar o Linux em cima dessa barra, ok? Que é onde eu defini que vai ser a raiz do Linux. Então, que equivale ao C2 pontos do Windows. Então, o Linux ele sabe que tem que instalar aqui dentro. Então, eu clico em instalar agora. Então, agora ele inicia, clico em continuar aqui, ele inicia o processo de instalação do Ubuntu 14.04 e o restante aqui agora é bem tranquilo. Eu vou explicar cada fase aqui, mas é só a mesma coisa do Windows praticamente, que é definir o local que eu estou, hora, data e usuário
que vai usar a máquina do Linux. Então aí, ó, ele vai me perguntar onde que eu estou, vou colocar, pode deixar São Paulo aqui, não tem problema. Se quiser colocar a sua cidade aqui, você seleciona e digita, né, desmancha e digita, que é Montes Claros, por exemplo, ou a cidade que você precisar, se você estiver, aliás, clica em continuar. Ele vai dar prosseguimento aqui. O teclado português do Brasil, né? Da mesma forma já vem padronizado, então eu só clico em continuar. Então eu defini primeiro o local que eu estou, o teclado, né? Se é português, e o usuário. Então agora eu vou clicar criar usuário Paulo Vitor, por exemplo. O nome do usuário vai ser Paulo. A senha, eu vou digitar a senha aqui. Certo? E vai solicitar aqui, eu posso clicar, deixar selecionado iniciar a sessão automaticamente, ou uma forma mais segura que vai pedir a senha para poder entrar no Linux. Então eu vou deixar solicitado, marcado para solicitar minha senha para entrar. Ok? E clico aqui em continuar. Então agora ele vai começar a fazer a instalação do Ubuntu 14.04, ele está copiando os arquivos, né? E em breve a gente já vai ter terminado a instalação do Ubuntu 14.04. Bem pessoal, então ele continua instalando o Ubuntu 14.04. Aqui a gente não precisa, daqui até o final a gente não precisa de fazer mais nenhuma alteração. Vocês vão ver que ele não faz mais nenhuma pergunta, pedir nenhuma informação da gente. Só esperar dar continuidade até a hora que ele for reiniciar a máquina, né? Então vamos acompanhar aí o processo de instalação. Bem pessoal, então aí ele termina a instalação, né, do Ubuntu 14.04 e aqui ele pergunta, ele afirma, né, que você precisa reiniciar o computador para usar essa nova instalação que a gente fez. Então é só clicar em reiniciar agora. Se você estiver usando o VirtualBox, fazendo isso no VirtualBox assim como eu, você pode desligar, fechar essa janela aqui e abrir de novo. Se você estiver fazendo direto no seu computador mesmo, no seu computador real, se você estiver fazendo nele, você clica em reiniciar agora, ok? Então eu vou aqui, clicar aqui em fechar e clico aqui, desligar a máquina, tá vendo? Clico aqui, desligar a máquina, clico em ok, certo? Então pessoal, a máquina agora está desligada, é a teste 2 desligada, certo? Teste 1 desligada e a teste 2 também desligada. Para eu iniciar ela, para ver que depois da instalação feita, né, é só eu clicar em iniciar. Selecionei teste 2, clique em iniciar. Então ela vai iniciar o Ubuntu que eu instalei, né? O Ubuntu 14.04 no computador virtual que eu instalei. Está iniciando. Vamos aguardar. A instalação do Ubuntu 14.04 eu acredito que foi bem tranquila, espero que todo mundo tenha entendido. Mas se tiver alguma dúvida é só postar lá no Ava que eu vou esclarecer, orientar, né? Não tenho dúvidas lá, já até falei isso nas minhas aulas, mas não tenho dúvidas. Se tiver dúvidas, aliás, postem lá no Ava, né, pessoal? Não fiquem com receio de postar, não. Está quase terminando aqui a inicialização. Então tá aí, pessoal, a máquina iniciou, né? Então vou digitar aqui a senha, né, que eu criei. E ela vai abrir o Ubuntu 14.04, que foi a instalação que a gente fez, ok? Então tá aí, iniciou o Ubuntu 14.04. Essa barra aqui é a barra principal. Deixa eu fechar essa janela aqui. É a barra principal, né, com os softwares
que já vem instalados ou que eu instalo. Então, vocês estão vendo aqui que já vem com a internet aqui, que é o Firefox, né, instalado. Vem com o pacote Office instalado, né, que é equivalente ao Microsoft Office, né, o Word, Excel, PowerPoint. No Word do Windows, no Linux é esse aqui, ó, Writer, LibreOffice Writer. Tá vendo? Aparece a mensagem, o nome dele. O Calc aqui é o Excel do Windows, né? Excel lá no Windows, aqui a gente tem o Calc. E o PowerPoint do Windows, aqui a gente tem o Impress, ok? Já vem todos instalados. Espero que todo mundo tenha entendido bem essa nossa aula sobre a instalação do Ubuntu 14.04, ok? Um abraço a todos e, mais uma vez, dúvidas, postem lá no aula. Um abraço, até mais, pessoal.